Oi gente, tudo bem com vocês? Eu acabei de ler Se Eu Fechar os Olhos Agora, do jornalista Ednei Silvestre, né? O que me chamou muita atenção nesse livro, primeiramente, né, foi o título, que eu achei realmente muito bonito, né? Se Eu Fechar os Olhos Agora. E aí eu consegui o livro e eu li, o livro tem um preâmbulo, tá? Antes de começar a história, tem um texto preâmbulo de um dos personagens, né, dos garotos da história, que ele, quando fecha os olhos, ele imagina o corpo da jovem que ele tinha encontrado com um amigo, onde eles brincavam lá no Rio, encontraram esse corpo. E realmente, assim, o que foi bem bacana, assim, original, que o autor, o escritor, ele usou uma narrativa lúdica, né, sobre aquele corpo, o defunto, né, a defunta, né, que não foi, ele não construiu uma imagem meio de grotesco, entendeu? Não usou só o grotesco para falar sobre a mulher assassinada, né, e o corpo dela. Justamente ele usou o lúdico, né? Porque quando os meninos encontraram o corpo da jovem, né? O que aconteceu? Houve uma transformação, né? dos meninos, né? Como se fosse um rito de passagem para o mundo adulto. E a partir daí, aquele corpo, como ele estava deitado, e aí o personagem falava que ele sentiu o cheiro, né? Aí, de uma certa maneira, mostrando um pouco o despertar da sensualidade, o despertar do sexo. Tudo isso foi escrito de uma maneira muito delicada, né, e muito imaginativa, eu achei, né, porque poderia justamente usar o grotesco, o chocante, né, e aí ele usou uma coisa meio poética, né, com imagens até bonitas, de como as crianças viram, como os meninos viram, né, aquela mulher assassinada, né, e o que provocaram as sensações, né, as imaginações dele, e justamente esse processo, né, de rito de passagem, de serem crianças para entrarem no mundo adulto. Então, eu achei esse ponto bem bacana no livro, que, na minha opinião, foi bem original, né, que ele justamente usou uma maneira diferente para mostrar a cena, né, da mulher assassinada. E aí, aí tem esse preâmbulo, aí começa a história, né? Os dois meninos encontraram essa jovem assassinada, e aí teve um problema, eles foram presos, depois foram soltos e tal. Eles queriam investigar esse assassinato, e aí até encontraram um idoso lá, né, que também entrou na casa lá da mulher assassinada, porque ela era casada com um dentista, e aí eles, né, pediram ajuda para esse senhor, também aposentado, a investigar o caso, né. E aí que eu achei interessante, porque o livro, ele é uma história bastante pesada, é um tema bastante pesado, porque fala, né, sobre porque se passa numa cidadezinha do interior,
e as relações de poder, né, daquelas famílias que, apesar, né, que em 1960 tinha um processo de industrialização, né, de modernizar o Brasil, né, porque o livro se passa em 1961, né, tem a fundação de Brasília, aquela coisa de desenvolver o país, mas ainda existia a elite, né, que justamente era uma elite muito escravocrata, né, que apesar de há muito tempo ter abolido a escravidão né, essa coisa da liberdade e tal, mas ainda existe, né, uma elite muito escravocrata e que vê pessoas que têm uma posição abaixo, veem como se fosse peças que podem usar e depois jogar fora, né? Então, assim, apesar que o livro mostra essa crueldade dessa elite, né? Principalmente naquela cidade do interior, a relação do Estado, da igreja, enfim, de tudo isso, né? E o livro ele dá ele sublima, dá uma sublimação, digamos assim, quando tem o olhar dos meninos, né, que encontraram esse cadáver, e eles começam a imaginar um monte de coisa, né, até engraçado de ver a inocência daqueles meninos, contrastando, né, com o realismo, né, do idoso, né, que foi um perseguido na época do Getúlio Vargas. Ele era comunista, e ele estava lá no asilo, né, sem ninguém, sozinho, e uma visão bem descrente do mundo, né? Então, assim, o livro ele contrasta com a visão das crianças com a visão do velho. E justamente, né, os marginalizados, né, o velho pobre, né, e as crianças, que antigamente, né, criança não tinha voz, essa que é a verdade. Então, esses marginalizados, eles vão começar a investigar um crime naquela cidade. Um ponto interessante da narrativa, que eu achei bem bacana, porque usa a história, né, porque eu acho que a história do Brasil é muito importante até para explicar o contexto daquela cidadezinha e como os personagens viviam de uma certa maneira numa opressão. E aí eu achei bem interessante, né, porque o escritor ele utilizou a história do Brasil, né, o contexto histórico, e ele integrou com a narrativa e ficou uma coisa fluida, não ficou chato, né, porque justamente é um livro de romance, não é uma história didática, né, para explicar contextos econômicos, políticos, não, é um romance. Então ele usou muito bem a história e aglutinou na narrativa e ficou bem fluido, ficou bacana. Eu achei também um ponto muito positivo, isso também. E também falou sobre os preconceitos, o racismo. Um dos meninos era negro e, por exemplo, o pai tratava ele diferente porque o filho mais velho ele era mais branco, né? Então tinha essa coisa do colorismo, né? Do colorismo, né, reafirmando, né, o preconceito e como era a hierarquia, né, por causa disso. Também foi de uma maneira bem
bem suave, né, de como esse personagem, né, o garoto negro, o Paulo, ele percebia isso, né? Então assim, não teve muita elaboração, mas você percebe isso, a questão do preconceito, né, que quando a pessoa é mais escura, né, tem mais preconceito com a pessoa mais clara, enfim, teve essa questão também, a questão do machismo. Teve uma parte em que o irmão mais velho disse que forçou a empregada e falou para transar com ele, e essa é a empregada de um colega, de um amigo, e isso foi uma coisa naturalizada, entendeu? Então, e aí você dá para perceber que essa violência, né, contra a mulher, principalmente a mulher pobre e tal, era uma coisa naturalizada, né? E aí, fugindo um pouco do livro, tá, gente? Só fazendo uma reflexão fora do livro, porque o livro não tratou disso especificamente, porque hoje em dia falam assim, hoje em dia é muito violento, a violência tá horrível, não sei o quê. Mas eu acho que a violência, antigamente, era uma coisa mais interna, sabe? Ficava nas lavouras, nas casas, né? E não tinham testemunhas, né? E hoje em dia, a violência tem como ser documentada, registrada através de vídeos. Então, de uma certa maneira, não é que a violência aumentou, eu acho que a violência está mais exposta, né, do que antigamente, porque antigamente era uma coisa mais oculta, a violência era mais silenciosa, ninguém falava sobre isso, né? Então foi só uma breve reflexão. E realmente eu gostei de ler o livro. É um livro que ele é bem fluido, né, porque a narrativa ela entra no pensamento dos personagens também, não é aquela coisa estanque de ação, entendeu? E que o narrador ele só vai narrando as ações e os conflitos, entra também no pensamento dos personagens, e aí você fica entendendo um pouco, né, a visão de cada um, e isso deixa a narrativa mais rica, mais orgânica, fluida, entendeu? Então assim, foi muito legal. E também, como eu já falei, tem a visão das crianças que, de uma certa maneira, suaviza um pouco, né, a história, porque eu acho que se a história fosse narrada de uma maneira muito documental e muito realista, ia ficar muito pesada, a história ia ficar muito pesada. E aí, de uma certa maneira, a visão das crianças sobre o crime, eu acho que deu uma suavizada e também uma riqueza na história, né? E foi um elemento diferencial. Essa é a minha opinião, entendeu? Então é isso, gente. Se eu fechar os olhos agora, ainda posso sentir o sangue dela grudado nos meus dedos. E era assim, grudava nos meus dedos como tinha grudado nos cabelos louros dela, na testa alta, nas sobrancelhas arqueadas e nos cílios negros, nas pálpebras, na face, no pescoço, nos braços, na blusa branca rasgada e nos botões que não tinham sido arrancados, no sutiã cortado ao meio, no seio direito, na ponta do bico do seio direito. Eu nunca tinha sentido aquele cheiro pungente antes, aquele cheiro que ficaria para sempre misturado no cheiro das outras mulheres,
das que conheci na intimidade, que invadiria o cheiro de outras mulheres e que para sempre me levaria de volta a ela. Aquela mistura de perfume doce, carne cortada, suor, sangue e o mais próximo que consegui perceber até hoje, sal, como se sente quando próximo do mar, como quando adere à pele. Não os grãos de sal, mas a poeira invisível e olorosa do sal em dias úmidos.